A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma ministração das lições bíblicas da EBD, da CPAD. E este trimestre nós estamos estudando sobre a justiça de Deus, baseado no livro do profeta Ezequiel. Semana passada nós vimos sobre Gog e Magog e aprendemos ali muitas coisas importantes e que são necessárias para nos despertar para o arrebatamento da igreja. E dando continuidade aí à lição da semana, nós iremos estudar esse domingo a lição número 10, que vai falar sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Lembrando aos irmãos que estamos gravando em um ambiente que não é acusticamente fechado, então você ouvirá barulhos externos como sempre, mas nada que atrapalhe a ministração, e futuramente, se o Senhor nos der condições, a gente vai estar num ambiente mais adequado, com equipamentos também mais adequados. Vamos lá então. O textuário dessa lição diz assim: E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 26. A verdade prática diz assim: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 37, 1 ao 14. É o texto sobre o Vale dos Ossos Secos, a visão que Ezequiel tem sobre o Vale dos Ossos Secos. É um texto muito conhecido e muito pregado, apesar que alguns pregadores eles espiritualizam muito esse texto. Mas nós veremos realmente o que este texto significa e faremos aplicações também para as nossas vidas. Não vamos ler aqui para ganharmos tempo no vídeo, mas você, professor, para se contextualizar, é importante que você leia todo o capítulo 37 aí do livro do profeta Ezequiel. Pois bem, vamos lá então. A restauração nacional e espiritual de Israel. O que nós veremos nessa lição? Primeiro, nós vamos ver sobre o significado bíblico da visão do Vale dos Ossos Secos. Então, aqui neste texto, Deus ele leva em espírito Ezequiel até um vale, onde ali havia muitos ossos secos, esqueletos. E ali então vai acontecer que Deus vai perguntar a Ezequiel se aqueles ossos poderiam viver. E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes, somente o Senhor tem poder para isso. Deus manda então Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos, e resumindo a história, porque você vai ver isso na leitura bíblica em classe, aqueles ossos se juntam um ao outro, cria carne, nervos, e também, quando Ezequiel profetiza, a vida vem sobre aqueles ossos, formando um poderoso exército. Então nós veremos o significado bíblico dessa visão do Vale dos Ossos Secos. Nós veremos também a restauração de Israel como uma promessa de Deus, ou seja, nós vamos ver que essa visão que Ezequiel tem, ela se refere à restauração de Israel. E essa restauração é uma restauração nacional e, na sequência, uma restauração espiritual. Nós veremos que a restauração nacional já aconteceu e a espiritual ainda vai acontecer. E essa dupla restauração, ela é uma promessa da parte de Deus para Israel. Veremos também o cumprimento das diásporas e da restauração nacional e espiritual de Israel. Israel passou pelo menos por duas diásporas. O que é diáspora? Diáspora é uma saída forçada, uma dispersão forçada. Nós vamos ver que até essas diásporas, elas foram provocadas pelo próprio Deus como punição, e veremos sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Veremos também a nação de Israel como um milagre de Deus em sua existência e resistência, ou seja, o fato de Israel existir até hoje e permanecer existindo como nação é um milagre da parte de Deus. Porque em toda a história de Israel, desde a sua formação, Israel sempre foi um objeto de ataque do adversário. E ao longo da história bíblica e ao longo da história de Israel,
Satanás sempre tentou destruir Israel usando povos, nações, líderes, reis, usando príncipes, usando pessoas que eram inspiradas por ele para tentar destruir Israel. Fato notório que temos marcado pela história a questão de Adolfo Hitler, que sob o seu comando mais de 6 milhões de judeus foram assassinados. Então a nação de Israel por si só, pela sua existência e pela sua resistência em continuar existindo, é um milagre da parte de Deus. E por fim, vamos fazer algumas aplicações práticas. A lição está bem tranquila, uma lição menos complexa, né, que a lição da semana passada. Vamos ao primeiro tópico, então, onde abordaremos sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Vamos entender essa visão. Não vamos contar a visão aqui, porque já contamos no início, e você vai ver o relato dessa visão na própria leitura bíblica clássica, que é o capítulo 37, aí do livro de Ezequiel. Vamos entender, então, essa visão. Primeira coisa que nós precisamos entender é responder a seguinte pergunta: por que Deus deu essa visão a Ezequiel? Por qual motivo Deus deu essa visão para Ezequiel? Então, quando você vem acompanhando o capítulo 1 de Ezequiel até esse capítulo 37, você vai ver Deus trazendo profecias de juízos sobre Israel e que seriam juízos que não iriam demorar a acontecer. Então, quando Deus dá essa visão a Ezequiel, o profeta ele já havia relatado toda a desolação que tinha acontecido com Israel. Quando vamos lá para Ezequiel, no capítulo 33 e o versículo 10, vamos ver lá. Ezequiel capítulo 33 e o versículo 10. Vamos ver o que diz lá. Ezequiel 33 e versículo 10 diz assim, olha só. Ezequiel 33, 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel. Assim vocês falam, dizendo, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Então o que nós observamos aqui é que Israel, o povo de Israel, aqui no caso representado pela tribo de Judá, eles estavam sem esperança. Então, eles precisavam de uma resposta da parte de Deus. E eles fazem uma pergunta a Deus: porventura vamos viver? Nós vamos sobreviver porque por causa dos nossos pecados, das nossas prevaricações, nós estamos desfalecendo. E como será possível nós vivermos? Então eles estavam sem esperança. Então Deus dá esta visão a Ezequiel exatamente como uma resposta para a nação de Israel. Deus estava respondendo através dessa visão dada a Ezequiel que Deus iria restaurá-los. E como aconteceu essa visão? Então, a dinâmica dessa visão está no capítulo 37, versículo 1 ao 14, que é a nossa leitura bíblica em classe. Então, vamos lá. E nós vemos algumas coisas muito importantes nessa visão. Nós temos ali a presença na visão. Já vamos ministrar a partir do princípio que você, professor, já memorizou aí a visão do Vale dos Ossos Secos. Mas nós vemos ali alguns elementos importantes presentes. Nós temos ali o vale, né? Então Deus ele mostra a Ezequiel na superfície de um vale uma grande quantidade de ossos, e a Bíblia diz que esses ossos eram numerosos e sequíssimos. Essa palavra sequíssimos, ela está aí no texto, não é à toa, porque essa palavra sequíssimo, ela revela que esta ossada humana, conforme a imagem sugere, já estava ali durante há muitos anos, não sabendo se precisar o tempo. Mas a expressão sequíssimo, ela traz exatamente essa ideia. Esses ossos estavam ali há muitos anos. Então, se você pensar bem, a imagem que Ezequiel está tendo é uma cena de terror, porque ele está diante de um vale onde havia muitos esqueletos humanos, ossos que estavam sequíssimos. Era uma verdadeira cena de horror. E aí nós vamos ver que diante dessa cena de horror, Deus ele dá a ordem a Ezequiel de profetizar aqueles ossos para que aqueles ossos voltassem à vida. Você vai ver isso do versículo 1 até o versículo 10. Então, Deus dá essa ordem a Ezequiel de profetizar,
e com um realismo fantástico, com uma força dramática, Deus ele mostra ali para Ezequiel, por meio desta imagem espantosa, o que? Uma visão profética. Então, quando Deus dá essa visão a Ezequiel, desse vale de ossos secos, onde havia esses esqueletos todos humanos ali, e com certeza estavam ali por muito tempo, apesar de ser uma cena espantosa, uma cena de pavor, de terror, era na verdade ali o que? Uma visão profética que Deus estava dando a Ezequiel. Nós não vamos entrar na questão aqui se Ezequiel foi levado corporalmente. Não, Ezequiel, o próprio texto já nos sugere para nós que, da mesma forma que ele não foi levado de modo corpóreo até o templo para ver as abominações, também ele não foi levado de corpo até o vale dos ossos secos. Deus dá a ele uma visão. Em espírito, Deus mostra para ele aquele vale de ossos secos. E aquela cena de terror que ele vê ali era uma imagem espantosa, mas era uma visão acima de tudo. Não era apenas uma visão de terror, mas era acima de tudo que uma visão profética. Então, quando Ezequiel tem essa visão, qual que é o significado profético dessa visão? Nós vamos ver que o próprio Deus vai explicar o significado dessa visão para Ezequiel. Versículo 11 ao 14 diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então nós temos presente nesta visão que Deus dá a Ezequiel, pelo menos 5 elementos importantes. Nós temos um vale, o vale ele significa o mundo. Temos os ossos significa o povo de Israel. Temos as sepulturas, onde estão esses ossos, que é o vale, ali no vale. Essas sepulturas, elas representam as nações, porque é do meio das nações que o povo de Israel vai ressurgir. E nós temos o corpo formado sem vida, representando a restauração nacional de Israel. Então, quando os ossos eles se juntam, e carne e nervos nascem a eles, e um corpo é formado, porém um corpo sem vida, isso representa o quê? A restauração nacional de Israel que já aconteceu. E quando o corpo formado recebe vida, neste momento em que esse corpo que foi formado por milagre, ali a partir do ajuntamento dos ossos, do nascimento de carne, de nervos, ele recebe vida, então representa o quê? A restauração espiritual de Israel. Então nós vamos observar que o próprio Deus, ele explicou para Ezequiel aquela visão. E Deus vai dizer para Ezequiel que a visão, que aqueles ossos secos, eles representavam a restauração de Israel. Então nós podemos observar que no tempo em que Ezequiel recebe essa visão profética, o povo estava exilado no Império Babilônico e Jerusalém estava destruída. Ou seja, sugere para nós o texto que o cativeiro, toda a diáspora relacionada a essa invasão babilônica já tinha acontecido. A Jerusalém estava destruída e o povo estava lá exilado, todo o povo já estava exilado na Babilônia, sem esperança no coração, sem alegria, sem saber como seria o futuro deles longe da sua terra. Então Deus dá essa visão a Ezequiel. E nessa própria visão nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o próprio Ezequiel, ele entende que a reconstrução daqueles ossos todos ali mortos, recebendo vida,
trazia um significado profético muito importante, conforme respondemos a pergunta lá atrás, por que Deus iria dar essa visão a Israel? Não era a Ezequiel, não era à toa. Então o próprio Ezequiel, ele entende que aquela reconstrução daqueles ossos formando um corpo trazia um significado profético muito grande. Que significado profético era esse? Que Israel seria unida novamente, se tornando uma nação, acontecendo assim a primeira restauração de Israel, que seria a nacional. Por quê? Porque a restauração espiritual viria de povo. Então, essa restauração nacional de Israel, ela é representada pelo corpo que é formado sem vida. Então, temos um corpo que é formado sem vida. Esse corpo formado sem vida representa, então, a restauração nacional de Israel. E esta restauração, ela está na Bíblia como uma promessa de Deus. Deus havia prometido a restauração de Israel. Então, mesmo Deus que expulsou está entre aspas, porque fala de uma ação de Deus, trazendo povos para atacar Israel e Judá, para fazê-los sair de sua terra como uma punição. Então, o mesmo Deus que trabalhou para que o seu povo fosse levado para cativeiro, era o mesmo povo que prometeu que iria restaurar Israel ao seu status de nação. Aí temos vários textos aí que você pode ler, Jeremias 23, 7 e 8, 30, capítulo 30, versículo 2 e 3, 31, 10, enfim, leia esses textos aí para que você possa entender melhor. Vamos ler apenas um. Jeremias, capítulo 23 e o versículo 7 diz assim, Jeremias 23 e versículo 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Está vendo? Vamos ver o capítulo 30, versículo 2 e o versículo 3, que diz exatamente assim. 32 e 3. Palavra que da parte do Senhor que veio a Jeremias. Assim fala o Senhor Deus de Israel. Escreve no livro todas as palavras que eu tenho dito. Que eis que vem dias do Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel, de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei aos seus pais. Então, o mesmo Deus que expulsou, entre aspas, porque Deus fez com que isso acontecesse, com que a diáspora acontecesse, é o mesmo Deus que prometeu, então, que iria restaurar Israel. Então, a visão de Ezequiel traz exatamente essa esperança do cumprimento da promessa de Deus. Então, as promessas que Deus fez para Israel são promessas de esperança, de livramento, e que constitui dentro dessas promessas o quê? Um ponto de misericórdia em meio ao juízo de Deus por causa dos pecados do povo. Então, mesmo em meio aos pecados do povo, Deus prometeu, pela sua misericórdia, que ele iria restaurar o seu povo novamente. Os judeus que estavam espalhados pela terra iriam retornar para a sua terra, e Israel, em um determinado dia, seria novamente restaurada ao status de nação. Então, nós temos aqui, nesse primeiro tópico, exatamente um panorama da visão, entendendo a visão por detalhes, repetindo, tendo os elementos vale representando o mundo. Israel estava espalhada pelo mundo de então. Temos os ossos representando o próprio Israel, a nação de Israel. Temos o corpo formado sem vida, representando a restauração nacional. E o corpo formado recebendo vida é a restauração espiritual. E a restauração foi uma promessa feita por Deus. Deus então permite que o povo seja levado cativo, que sofra duas diásporas, que é uma dispersão forçada, mas prometeu a eles que eles iriam ser restaurados como nação. Então esse é o primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos ver sobre a dispersão dos judeus entre as nações, porque nós estamos falando aqui, desde o primeiro tópico, sobre as diásporas que Israel sofreu. O que foi a diáspora judaica? Bom, diáspora, todos sabemos que diáspora refere-se à dispersão forçada dos judeus pelo mundo. Então, quando os judeus são forçados a
se espalharem por causa das perseguições, nós vamos ver então que isso é a diáspora. E essa dispersão forçada, esse abandono forçado da sua terra, vai gerar a formação das comunidades judaicas fora da terra prometida. Então você pode ver que nas viagens do apóstolo Paulo, quando ele chegava em determinado lugar, ele procurava uma sinagoga. Porque com essa dispersão forçada, várias comunidades judaicas foram se formando ao longo do mundo de então, né, fora da terra prometida. Então, a diáspora, ela acontece como consequência dos pecados de Israel. Então, por causa da idolatria, da rebeldia do povo de Israel, de Judá, com a finalidade de disciplinar esse povo, de corrigir esse povo, o que Deus faz? Deus, então, permite essa diáspora. O que vimos lá atrás no tópico anterior, quando eu coloquei que o mesmo Deus que expulsou o seu povo da sua terra, esse expulsou significa exatamente isso, uma diáspora permitida por Deus por causa dos pecados do povo, como forma de discipliná-los até que o povo retornasse à obediência a Deus. Vamos ver Ezequiel aqui, olha. Ezequiel capítulo 12, e o versículo 15, assim: assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e o espalhar pelas terras. Então, a diáspora judaica foi essa saída forçada, essa dispersão forçada dos judeus, permitida por Deus por causa dos pecados da desobediência do povo de Israel e também do povo de Judá. Então, nós vamos observar que Israel sofreu pelo menos duas diásporas. A primeira diáspora, ela está lá vamos ler Jeremias, vamos ler aqui Jeremias, capítulo 16, versículo 12 e o 13, que diz assim: e vos fizeste pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para não me dar ouvidos. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conheceste, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a outros deuses. Então, quando você analisa a questão da diáspora judaica, você vai descobrir que Israel sofreu pelo menos duas diásporas. Vamos lá. A primeira diáspora, vamos analisar a primeira diáspora. Foram duas. A primeira diáspora, ela vai compreender a destruição do Reino do Norte pelos assírios, quando as 10 tribos de Israel são levadas cativas para a Síria, aproximadamente em 722 a.C. Então, segundo Reis, no capítulo 17, o versículo 3 ao 6, nós temos a primeira diáspora que acontece no Reino do Norte. Aqui diz assim, olha só, 17, 3 ao 6. Contra eles, vamos ler primeiro. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmazé, rei da Síria, e Oséias ficou servo dele e dava-lhe presentes. Aqui começa, Oséias, aqui Acás estava no reino de Judá e Oséias era o rei do norte. Então, contra ele subiu Salmazé na Síria e Oséias ficou sendo seu servo dele e dava-lhes presente. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, que enviara mensageiros a Só. Que o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, aqui o reino do norte, e transportou Israel para a Síria. Então, a primeira diáspora compreende exatamente o cativeiro assírio, quando o rei da Assíria, ele então leva cativo alguns ali do reino do norte. Essa primeira diáspora também, ela vai compreender o cativeiro e a destruição de Jerusalém, que estamos estudando aqui no livro também de Ezequiel, quando Judá é levado cativo por Nabucodonosor. Segundo Reis, capítulo 25, nós vamos ter também o relato disso daí, 25, 1 ao 7, né? Mas depois você lê lá. Então nós temos a primeira diáspora, ela compreende duas
duas saídas, dois cativeiros. Compreende, primeiramente, o cativeiro do Reino do Norte, que foi executado pelos assírios, e o cativeiro de Judá, que foi executado por Nabucodonosor nas suas três fases. Lembre-se disso. Lembre-se que o cativeiro babilônico ele acontece em três fases. Porém, tudo isso é compreendido como uma diáspora. Então nós temos a diáspora do Reino do Norte, executada pelos assírios. E temos a diáspora da tribo de Judá, do Reino de Judá, que foi executado por Nabucodonosor em três fases. Essas três fases compreendem uma diáspora. Então essa é a primeira diáspora. A primeira diáspora compreende a do Reino do Norte e compreende também a de Judá em suas três fases. Então, o que nós observamos é que, mesmo com o fim do cativeiro de Judá, quando o rei Ciro decreta, lá para 538 a.C., o rei Ciro da Pérsia, quando ele assume o reinado, ele decreta o fim do cativeiro de Judá. Mas mesmo com esse fim de cativeiro decretado pelo rei Ciro da Pérsia, muitos judeus não retornaram para a terra de Israel. Por vários motivos. Alguns estavam estabelecidos lá, alguns estavam estabelecidos já ali na Babilônia, outros tinham negócios ali, outros já estavam estabelecidos em outra cidade. Então muitos não voltaram, continuaram dispersos e não retornaram para a terra de Israel. Então, desde então, eles continuam espalhados pelo mundo. Então, quando você vai em Esdras capítulo 1, você vai ver sobre quando Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e edificarem o seu templo. Mas nem todos voltaram. Porque eu disse, por motivos diversos, nem todos voltaram. A partir daí, então, muitos deles continuaram espalhados pelo mundo. Uns ficaram na Babilônia, outros foram para outros lugares. Então, essa foi a primeira diáspora. Repetindo, a primeira diáspora compreende o cativeiro assírio, executado os assírios contra o Reino do Norte, que é Israel, e o cativeiro babilônico, que é executado pelo rei Nabucodonosor contra o reino de Judá, que é o nosso objeto de estudo no livro de Ezequiel. Bem, a segunda diáspora ela vai acontecer exatamente no Novo Testamento. Então, a segunda diáspora ela acontece exatamente no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito ele invade Jerusalém. E essa segunda diáspora, que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, ela vai ser anunciada pelo próprio Jesus. O próprio Jesus vai anunciar, vai profetizar sobre essa diáspora que vai acontecer. Em Lucas 21 e 24 diz assim: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então o próprio Cristo vai anunciar essa segunda diáspora, que vai acontecer exatamente no ano 70 depois de Cristo. Então, sob a liderança do general Tito, o que vai acontecer? Os romanos vão destruir Jerusalém, vão destruir o templo, e isso vai acarretar numa nova dispersão de judeus pelo mundo, especificamente naquela época pela Ásia Menor e pelo sul da Europa. Então a segunda diáspora ela acontece exatamente já no Novo Testamento. E aí então, mais uma vez, o povo ele é penalizado por causa dos seus pecados. Então temos aqui essa segunda diáspora acontecendo nesse período. Mas havia uma promessa da parte de Deus para o renascimento de Israel. Então nós vamos ver que o retorno dos judeus. Então, essa profecia de retorno dos judeus que nós vemos na Bíblia, do retorno completo, ela se refere exatamente à segunda diáspora. Por quê? Porque até então havia ainda judeus dispersos, espalhados pelo mundo inteiro, e esse número aumentou com essa nova dispersão. Então nós percebemos que as profecias acerca do renascimento de Israel como nação, isso estava se referindo após a segunda diáspora. É o que nós veremos aqui com mais detalhes. Então essa nova dispersão a partir
do ano 70 depois de Cristo, ela vai durar cerca de quase 2.000 anos, ou seja, uns 1.800 anos. E essa dispersão, ela vai ser concluída com a assinatura do Tratado da Fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947 pela ONU. Então, a partir do ano 70 depois de Cristo, quando acontece a segunda diáspora, essa diáspora, que é essa saída forçada, essa saída forçada dos judeus da sua terra, mais uma vez se espalhando pelo mundo de então, isso só vai parar em 1947, quando a ONU, ela assina o Tratado da Fundação do Estado de Israel. Veja bem, não é nesse momento que Israel é reconhecido como uma nação, não. Aqui nessa data de 47 é assinado o Tratado da Fundação, onde a ONU ela apresenta o seu plano de partilha para o Estado de Israel, conforme o mapa, estamos vendo no mapa ali. Ali naquela cor mais ali, vamos dizer, não sei que cor que é aquela primeira cor, meio amarronzada, não sei que cor que é aquela ali, nós temos o quê? O Estado judeu. E o Estado palestino em rosa, e Jerusalém, nesse plano de partilha da ONU, Jerusalém fica sendo uma cidade internacional administrada pela ONU. Então, em 1947, este era o plano de partilha da ONU para a formação ou para a fundação do Estado de Israel. E tinha que atender também a Palestina. Então a Palestina fica com uma parte, Israel fica com essa parte em rosa e Jerusalém ela fica como uma cidade internacional. Então em 1947 é assinado esse tratado de fundação do Estado de Israel. Começa aqui o renascimento de Israel. Mas a restauração nacional de Israel, efetivamente, ela vai acontecer em 12 de maio de 1948. Então, percebam só. Em 1947 é assinado o Tratado da Fundação do Estado de Israel. Em 12 de maio de 1948, esse tratado é executado pela ONU. Então a ONU ela resolve entregar para os judeus ali dispersos uma única possessão no território palestino, cumprindo assim a profecias de Isaías 66, capítulo 66, versículo 7 e o versículo 8, que diz assim, Isaías 66, versículo 7 e o versículo 8, que diz exatamente assim. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, ela deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto e já deu à luz. O parto fala de todo o sofrimento que Israel passou ao longo dos séculos, mas agora, num só dia, Israel nasceria como nação. E foi exatamente o que aconteceu em 12 de maio de 1948, com a execução do Tratado da ONU de transformar Israel, reconhecer Israel como um Estado. Em Ezequiel 37, verso 21, fazemos exatamente assim. Diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua terra. Então, em 1947 é o renascimento de Israel, e em 1948 é a restauração nacional de Israel. Agora, então, a partir desse momento, Israel sendo uma nação reconhecida pelo mundo. Nenhum judeu mais precisava ficar espalhado pelo mundo, sem terra, sem nacionalidade, sem direção. E aí a imagem que nós vemos é a imagem do momento, né, em que o Oswaldo Aranha, o brasileiro, ele dá o voto de Minerva. E Israel, então, é reconhecido como uma nação agora independente. Isso é algo maravilhoso. Então acontece nessa data a restauração nacional de Israel como nação. É o cumprimento da profecia de Deus. Isso depois de mais de quase 2.000 anos após
a segunda diáspora, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ali com a destruição de Jerusalém, comandada pelo general romano Tito. Pois bem, Deus cumpriu a sua promessa. E a primeira restauração, lembre-se, nós estamos falando de duas restaurações. A primeira restauração é a nacional. E essa primeira restauração agora ela acontece exatamente nessa data. Pois bem, assim chegamos ao terceiro tópico. Então já vimos que Israel teve a sua primeira restauração, que é a restauração nacional. E Israel, desde do seu reconhecimento como nação, Israel tem sido um milagre do século XX. Eu quero atentar para um erro de digitação na palavra século. Como os slides são editáveis, você que recebe semanalmente aí pelo nosso grupo, você, por favor, pode consertar aí, tá? Para século. E é século. No lugar do X aí você coloca um C. Isso foi um erro de digitação que só agora eu pude perceber. Mas, repito, é editável o slide, você mesmo pode corrigir isso aí. Então, a existência de Israel como nação é um milagre de Deus. Porque, conforme dissemos aqui, ao longo do século, desde a sua formação, Israel é perseguido e tentam destruir Israel. Então, a nação de Israel é um milagre de Deus. Então, Israel é um testemunho de Deus pelo mundo. Então, o renascimento de Israel, a sua existência, a sua resistência como nação soberana, é um dos maiores milagres do século XX. Por quê? O que isso significa? Porque, como eu falei, desde a sua formação, Satanás tenta de alguma forma destruir Israel. Mas Israel permanece de pé. Isso significa que, primeiro, Israel é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da palavra de Deus. Deus cuida do seu povo. Deus prometeu cuidar deste povo e deste povo tem cuidado. Então, vemos ali a manifestação da fidelidade de Deus em relação a Israel e a veracidade da palavra de Deus. Tentam se destruí-los, mas não se consegue. Significa também o quê? Que Israel é indestrutível. Vão-se nações, mas Israel permanece para sempre. Nações vêm, nações vão, mas Israel permanece para sempre. Por quê? Porque é um milagre da parte de Deus a existência e a resistência de Israel. Terceiro, os maiores impérios do mundo tentaram destruir esse povo, romano, assírio, babilônico, né? e outros impérios mais. Tentaram destruir esse povo. Todos esses impérios foram dissipados. Todos esses impérios passaram, mas Israel permanece de pé, porque é uma prova viva de que Israel é um testemunho de Deus e é um milagre de Deus. E quarto, homens como Antíoco Epifânio, eu aconselho você a pesquisar sobre Antíoco Epifânio, homens como Antíoco Epifânio, Adolfo Hitler, que estavam inspirados por Satanás, tentaram exterminar Israel, mas não conseguiram. Morreram muitos judeus, mas Israel como um todo não foi destruído, porque o objetivo de Satanás é destruir toda a nação de Israel. Mas nem mesmo esses homens que foram usados por Satanás para tentar exterminar Israel não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque Israel é um milagre de Deus. A nação de Israel é o testemunho de um Deus vivo que prometeu cuidar do seu povo e do seu povo cuida. Até hoje Israel vive sob ataques. A tecnologia bélica que Israel tem de defesa, de ataque. Israel é constantemente ou quase que diariamente atacada pelos palestinos, mas Deus deu sabedoria aos engenheiros bélicos que desenvolveram sistemas de defesa, sistemas de ataque, enfim. Israel continua sob ataque constante. E é um país tão pequeno, quando você pega o mapa da região, nós mostramos isso, se não me engano, na aula passada, um mapa em que os muçulmanos detêm 96,4% de toda a região ali árabe. Israel tem apenas 4, não sei quantos por cento, é um pequenininho no meio daquela imensidão de terra. Mas mesmo assim,
país tão pequeno, é um país que Deus tem protegido. Então, Israel é o milagre de Deus. E aí nós começamos a buscar entender qual que tem sido o status de Jerusalém entre as nações. Porque Israel é um estado sob ataque. E qual tem sido o status de Jerusalém entre as nações? Porque nós observamos que Israel hoje, entre as nações, é reconhecido como Estado soberano e a capital de Jerusalém agora passa a estar novamente em evidência. Porém, a capital de Jerusalém ela é disputada, tanto por judeus como também por palestinos. Então, Israel continua sendo perseguido, inclusive pelos palestinos, que reivindicam Jerusalém como capital de seu Estado. Eles querem Jerusalém como capital de seu Estado. Porém, Deus é que tem cuidado desse povo. Em Zacarias capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, nós temos o seguinte, olha só. Zacarias 12, 1, 3. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem de Deus. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para ajudar quando tu cerco Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. Ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então Israel é um objeto de desejo dos palestinos. Israel se torna uma pedra pesada entre as nações, apesar de Israel ser reconhecido como um Estado soberano, mas Jerusalém é uma situação à parte, em que Israel é perseguido constantemente, exatamente em função de querer dominar a cidade de Jerusalém. Então, o status de Jerusalém das nações é uma cidade desejada, é uma cidade em que ela se torna um problema para as nações, visto que os ataques que Israel sofre revida parte a partir também desse interesse dos palestinos sobre Jerusalém. Pois bem, meus irmãos, então nós vimos que a primeira restauração de Israel é a restauração nacional. Isso aconteceu. A restauração política completa não, mas a restauração nacional de Israel como nação já aconteceu. E temos a segunda restauração, que é a restauração espiritual de Israel. Então nós observamos que apesar da restauração nacional, Israel está sem vida espiritual, lembra? O corpo formado sem vida é a restauração nacional, já aconteceu. O corpo formado recebendo vida é a restauração espiritual. Essa ainda vai acontecer. Israel se foi restaurado nacionalmente, mas continua sem vida espiritual. Por quê? Porque continua longe dos caminhos do Senhor. Então nós vamos ver que a restauração espiritual de Israel ela está prevista nessa visão de Ezequiel, a partir do versículo 9 e 10 do capítulo 37. Vamos ler lá Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 e 10, que é a terceira parte dessa visão. E lá diz exatamente assim, Ezequiel 37, 9 e 10. E ele me disse, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então, essa restauração espiritual de Israel não aconteceu ainda. Dentro do nosso entendimento bíblico, esta restauração espiritual de Israel só vai acontecer no final da grande tribulação, lá na batalha do Armagedon, quando todas as nações se juntarem contra Israel numa batalha final, organizada pelo anticristo e o falso profeta. Ali, quando eles estiverem quase perdendo a batalha, é quando Jesus se manifesta nas nuvens com a sua igreja. Ali, eles vão reconhecer Cristo como o Messias prometido. Em Zacarias, no capítulo 12, vamos lá. Zacarias, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz exatamente assim: E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça e de súplicas,
e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui é eles reconhecendo Jesus como Messias prometido. E aí, Romanos 11, 26, que é o nosso textuário, diz que todo Israel será salvo. E aqui cabe uma pergunta muito importante. Mas vamos ler Romanos 11, 26, o versículo completo, diz exatamente assim. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E assim todo Israel será salvo. Aqui cabe uma ressalva importante. Aqui está dizendo que todo Israel será salvo. Mas será que todo judeu será salvo? Será que todo judeu, só pelo fato de ser judeu, ele será salvo? Olha, irmãos, dentro da escatologia, da interpretação escatológica assembleana, nós entendemos que não. Que existe o livre-arbítrio. Apesar de todos esses acontecimentos, esses fatos que acontecerão, existirão judeus que não vão aceitar, que não vão reconhecer Cristo como Messias. Então, quando fala todo Israel será salvo, está falando do remanescente, daqueles que vão reconhecer Cristo como Messias. Estes sim serão salvos. E por que isso? Porque entendemos que o homem tem o livre-arbítrio. E o judeu não é salvo só pelo fato de ser judeu. Nós precisamos entender isso, porque senão Deus estaria tratando com a humanidade de modo diferente. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Então, esse versículo precisa ser entendido dentro de um contexto que todo Israel será salvo, aqueles que reconhecerem Jesus como Messias. E muitos o reconhecerão, dos judeus o reconhecerão, exatamente neste dia ali da batalha do Armagedon. Isso porque, até o presente momento, Israel não reconheceu Jesus como Messias e Salvador. João 1,11 diz, né? Veio para os seus e os seus não o receberam. E João capítulo 12, versículo 32 ao 34, diz exatamente assim: Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei até mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Ou seja, os judeus estavam dizendo o seguinte: olha, para nós, Cristo vai viver para sempre, permanece para sempre, ele não vai morrer. Então, quem é esse Filho do Homem que você está falando? Que tem que ser levantado, que tem que ser morto. Então, até o presente momento, os judeus eles não reconhecem Jesus como Salvador. E muitos deles reconhecerão exatamente nesse momento aí da guerra do Armagedon. Então, uma vez eles reconhecendo Cristo como Messias, então serão cumpridas todas as promessas na vida de Israel que ainda faltam. Porque nós cremos que ainda faltam promessas para se cumprir na vida de Israel, e uma delas é exatamente essa, a restauração espiritual. E uma vez, então, eles reconhecendo Cristo como Salvador, eles também, junto com a igreja, porque Cristo vem, né, vem com a sua igreja ao final da batalha do Armagedon para dar vitória a Israel nessa batalha, vem exatamente para dar vitória a Israel nessa batalha, para julgar as nações que ali chegaram até aquela batalha e para estabelecer o seu milênio aqui na terra. E aí, então, Israel será restaurado espiritualmente em sua plenitude. Vai acontecer o que está em Ezequiel 37, 23 ao 28. Aqui sim será a restauração plena, a restauração completa de Israel. Essa é a segunda restauração de Israel. Leia Ezequiel 37, 23 ao 28. Então é aqui, nesse ponto, que acontece a restauração espiritual de Israel. E até lá muitas coisas aconteceram, muitas coisas estão acontecendo. Mas o que nós aprendemos com essa lição? Qual que é a conclusão que nós chegamos? Bom, então nós estamos falando sobre uma dupla restauração de Israel. A restauração nacional, que já aconteceu, e a restauração espiritual, que está profetizada, né? Ambas profetizadas lá na visão da Vale dos Ossos Secos. A restauração espiritual ainda acontecerá. E o que nós aprendemos com essa dupla restauração? Primeiro, o que Deus fez por Israel pode fazer também por nossas vidas.
Da mesma forma que o povo de Israel estava sem esperança, seus ossos se secaram, eles diziam, estavam sem esperança. Mas Deus fez por Israel um milagre e esse milagre continua. Então, a mesma coisa que Deus fez por Israel, Deus pode fazer também por nossas vidas. Segundo, mesmo quando tudo parece perdido, Deus entra realizando o impossível. O povo de Israel, quando eu falo Israel, estamos envolvendo também o pessoal de Judá. O povo de Israel, com as diásporas que sofreram, parecia que tudo estava perdido. Não haveria mais chance deles serem novamente unidos numa nação. Mas Deus entrou realizando o impossível. A visão mostra exatamente isso. Era impossível aqueles ossos terem vida. Tanto que quando Deus pergunta a Ezequiel se aqueles ossos poderiam viver, ele diz: Senhor, tu sabes. Ou seja, Senhor, somente o Senhor tem poder para isso. Então, quando tudo parece perdido, quando tudo parece ser um vale de ossos secos, Deus, ele entra realizando o impossível. E terceiro, é preciso acreditar e obedecer à palavra de Deus, mesmo quando pareça ilógico. Quando Deus manda Israel profetizar sobre aqueles ossos na visão, ele poderia duvidar. Ele obedeceu à palavra de Deus porque creu. Mesmo parecendo ilógico aquilo. Como é que ele vai profetizar para um monte de esqueleto? Mas ele creu e mesmo indo contra a sua razão, contra a sua lógica, ele creu e obedeceu. Por quê? Porque Deus não trabalha com a razão e muito menos com a lógica humana. Então não importa a situação que Deus está fazendo. Obedecer a sua palavra, mesmo quando tudo pareça estar fora da razão e da lógica, Deus, ele trabalha conforme a sua lógica e conforme o seu poder. E por último, Deus acompanha e está no controle de todas as coisas e sempre estará pronto para intervir na história e para cumprir as suas promessas. Deus havia permitido aquelas diásporas acontecerem com seu povo por causa dos seus pecados, mas Deus prometeu que iria tirá-los daquela situação. E às vezes muitos hoje estão sofrendo situações por causa dos seus pecados, mas Deus prometeu que vai tirar você da situação. E em relação à história da humanidade, aconteça o que acontecer, não podemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas e quando se faz necessário, Deus está prontinho para entrar com intervenção. Pois Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Meus irmãos, assim chegamos ao final dessa lição. No próximo slide, você vê aí o nosso contato. Se você deseja receber gratuitamente o material que usamos aqui na administração, em PDF Slides, entre em contato comigo aí pelo Zap. Eu teria o maior prazer de enviar para você gratuitamente. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link convite para o nosso grupo do WhatsApp, onde eu semanalmente mando esse material para alguns irmãos que fazem parte do grupo. Se você deseja também fazer parte do grupo, entre aí pelo link que estará na descrição desse vídeo, ou entre em contato comigo para que eu possa te adicionar. E se você entrar pelo link, na sequência, por favor, me mande uma mensagem no privado, me informando o seu nome, de onde você é, para que eu possa registrar no grupo, porque todos lá têm os seus nomes, fica mais fácil para poder identificar os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero informar os irmãos que no próximo sábado e domingo, ou nos dois próximos sábados, talvez eu não consiga gravar a aula. Eu estarei no próximo dia 11 e 12, estarei fazendo a ministração de um seminário para professores da EBD na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Nós estaremos ali, a convite do pastor, para podermos ministrar ali um seminário para professores da Escola Bíblica Dominical. E é bem provável, então, que eu não consiga gravar a aula. Mas o material em PDF Slides, pode ter certeza que eu farei um esforço para que os irmãos possam receber normalmente. De lá, estaremos também ministrando em outras igrejas ali na região do Espírito Santo e no interior de Minas. E estaremos aí durante os próximos 15 dias envolvidos aí com essas ministrações. Mas iremos, repito, se esforçar para fazer o material em PDF Slides, só não prometo a gravação das aulas, porque é um pouco mais complicado. Mas podendo fazer, faremos também. Que Deus abençoe os irmãos e que ainda tenhamos uma excelente EBD. E nessa mesma imagem você vê a nossa atuação. Estamos à disposição para poder
ministrar em sua igreja e atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.